De acordo com a Organização das Nações Unidas, os desabamentos de terra que atingiram a região serrana do Rio de Janeiro no dia 12 já estão entre os 10 piores deslizamentos da última década no Brasil. Mais de 1.000 pessoas morreram soterradas no pior desastre natural da história do país. A cidade realmente sofreu, vamos dizer assim, uma coisa horrível, horrível, horrível. Eu calculo que vai passar de 1.000 mortos. O jornalismo da Novo Tempo esteve lá e sentiu de perto o cheiro da tragédia. Nossa, olha a casa aqui da senhora de 88 anos que ficou a noite inteira boiando, junto com o filho e o cachorro, e pela manhã foi resgatada. O quarto da senhorinha que ficou a noite inteira boiando e conseguiu ser socorrida pela manhã. Ela, o filho e o cachorro. Além do trabalho de resgate e identificação dos corpos, na medida do possível, outro problema que precisou ser enfrentado foi o número elevado de desabrigados que, perdendo suas casas, não tinham para onde ir. Até hoje, um ano depois, a situação ainda está sendo ajustada. A ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, fez a sua parte, recolhendo roupas, calçados, cobertas, material de higiene e alimentos para suprir as necessidades básicas das pessoas. No mês de junho, as chuvas também castigaram o norte do país. Em Boa Vista, 415 pessoas foram obrigadas a sair de casa. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 30% dos moradores do interior foram atingidos pela enchente. Mais de 36.000 alunos ficaram sem aulas. O Rio Branco subiu mais de 10 metros do nível normal. Foi a maior enchente da história de Roraima. O governo local decretou situação de calamidade pública. Do outro lado do mundo, o Japão foi assolado por um forte terremoto de 8,9 graus na escala Richter. Logo após o tremor, um alerta de ondas de até 6 metros de altura foi emitido para o país. Isso resultou em um tsunami que arrasou a costa nordeste do território japonês. Morreram mais de 15.000 pessoas e milhares ficaram desaparecidas. Estradas e ferrovias foram destruídas, faltou água, comida e combustível. Segundo o premier japonês, Naoto Kan, foi a pior crise desde a Segunda Guerra Mundial. E o país atravessou também a mais grave crise nuclear desde o desastre de Chernobyl, há 25 anos, na extinta União Soviética. O tremor danificou o sistema de resfriamento do reator nuclear 1 da estação de Fukushima. O sistema de resfriamento do reator de energia falhou após os tremores, causando uma explosão que rompeu o telhado da usina. O governo insistiu que os níveis de radiação eram baixos. A explosão em Fukushima foi controlada, mas outras explosões em menores proporções aconteceram aqui, no Rio de Janeiro. As ruas e calçadas do Rio de Janeiro viraram um campo minado. No início de julho, em apenas 48 horas, 6 bueiros explodiram na cidade. Não se podia mais andar tranquilo. A Light, concessionária responsável pelo fornecimento de energia e pela manutenção dos bueiros, foi a responsável e chegou a ser multada pela prefeitura da cidade. E ainda no Rio de Janeiro, em 7 de abril, um homem invade esta escola, hoje totalmente reformada, e mata 11 crianças a tiros. O atirador foi identificado pela polícia local como Wellington Menezes de Oliveira, de 23 anos. Segundo informações da Polícia Militar, ele era ex-aluno da Escola Municipal Tasso da Silveira. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 11 pessoas morreram e 18 ficaram feridas. Depois de cometer tamanha atrocidade, o jovem Wellington se matou, deixando uma carta onde exprimia sua confusão mental em relação a valores morais e religião. Mas não foi só no Rio de Janeiro que tragédias aconteceram. Um crime dentro da USP, na cidade universitária, chocou a população.
Na noite de 18 de maio, o estudante Felipe Ramos de Paiva, de 24 anos, foi morto quando se aproximava de seu carro em um estacionamento da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. 2 homens presos pelo crime foram indiciados por latrocínio. Testemunhas disseram à polícia que ele reagiu ao assalto e acabou baleado na cabeça. O assassinato motivou a formalização em 8 de setembro de um convênio entre representantes da universidade e do comando da Polícia Militar. Esse episódio desencadeou uma série de protestos por uma minoria ligados a partidos de esquerda. Ainda no mês de julho, outra tragédia marcou o ano, dessa vez um ataque na Noruega. Os atentados de 22 de julho de 2011 na Noruega começaram com uma explosão na zona de edifícios governamentais da capital Oslo e terminaram com um tiroteio ocorrido poucas horas depois na ilha de Utøya. Os atentados resultaram em 92 mortes. Anders Behring Breivik, empresário norueguês de 32 anos, descrito como antiglobalista, nacionalista e de extrema-direita, foi considerado o autor dos ataques. Não bastassem tantas tragédias envolvendo o clima, homicídios e suicídios, a falta da alimentação, uma das necessidades mais básicas do ser humano, também entrou em catástrofe em 2011. A crise humanitária que explodiu no Chifre da África deixou uma população de 12 milhões de pessoas em colapso. A guerra civil na Somália obrigou milhões de pessoas a fugirem da sua própria pátria para encontrar refúgio nas terras vizinhas. Aliado a isso, o drama da seca provocou ainda mais fome, muita fome. Frente a tantos desastres, ainda no primeiro semestre de 2011, a equipe do jornalismo da Novo Tempo produziu 2 programas especiais com esse tema. O primeiro, intitulado Catástrofes, aconteceu em 12 de março e Os Sinais do Fim, uma semana depois, no dia 18 do mês. Tudo para manter o telespectador bem informado sobre o momento na história em que estamos vivendo.